E agora, para darmos seguimento a esse assunto que muito tem se falado, inclusive estimativas mundiais apontam que esta doença atinja mais de 2% da população, o dobro da doença bipolar, da esquizofrenia e da doença de Alzheimer. Porém, muitas vezes o Borner é diagnosticado com outra patologia, como a depressão, bipolaridade, ansiedade, ou seja, até chegar no diagnóstico real da pessoa, leva-se muito tempo, Luísa, e muitas vezes é por isso que tarda, e nós vemos que não é uma realidade as estatísticas dos números que nós está sendo apresentado, que nós conhecemos, justamente por causa dessa dificuldade de diagnóstico, aquilo que nós falamos no início. Exato. Pouco se é falado, pouco se é diagnosticado. Comentado também, e realmente é uma doença que requer muita pesquisa e claro, não é vista assim de primeira mão. É de facto muito sério, e uma das complicações dessa doença é a família compreender que é uma patologia e não uma característica de personalidade, porque às vezes há aí essa dúvida, não é? E para descortinarmos melhor este assunto, nós vamos conversar com a doutora Isabel Cabacinho, que é psicóloga e já está aqui connosco no sofá. Doutora, muito obrigada por estar aqui mais uma vez connosco, e agora para falarmos deste tema da síndrome de borderline, um tema preocupante, e gostaríamos já de começar por perguntar o que é de facto este transtorno de personalidade. Antes de mais, bom dia e obrigada também pelo convite. Efetivamente trata-se de um transtorno de personalidade, não é? Portanto, há determinados comportamentos que são atípicos face ao comportamento social comum. São acentuados esses comportamentos, provocam sofrimento tanto no indivíduo que tem a patologia, como obviamente nas pessoas que o rodeiam, não é? É um bocadinho aí. O que é que podemos dizer que é mais? Há muita instabilidade mental e emocional, as relações afetivas e as relações que a pessoa tem são normalmente complicadas, conflituosas e problemáticas, há muita impulsividade nos comportamentos, e a sua autoimagem também fica muito alterada, tal e qual como a cognição, a forma como ele percepciona o mundo em seu redor e a própria percepção que ele tem do próprio. Quer dizer, é uma junção de muitos conflitos interiores, não é, Sim. doutora? Mas qual é a causa, quais são, melhor dizendo, as causas que levam a pessoa a ter essa patologia? As causas são complexas e efetivamente são, se calhar, diversas também neste caso, porque não é uma patologia que tenha sido diagnosticada há muito tempo, acho que é mais ou menos dos anos 80, porque ela, tal e qual como já dissemos aqui, ela é muito associada a outras patologias também, tanto da personalidade, como depressões, como outras situações, outras perturbações do humor, eventualmente. Portanto, as causas podem ser genéticas, no caso de haver a questão de, por exemplo, um familiar em primeiro grau que tenha a patologia, portanto, pode ser transmitida de forma genética. Pode também ser causas biológicas, através dos componentes que regulam as questões das emoções estarem alterados. E pode também ser os fatores ambientais, ou seja, o meio ambiente, a forma como a pessoa viveu a sua infância tem muita influência. Por exemplo, os abusos, tanto verbais como sexuais, como os maus tratos na infância, a falta de suporte parental, a falta de afeto na infância, um luto precoce que não tenha sido acompanhado de forma mais correta, podem originar que se venha a atribuir essa perturbação da personalidade, sim. Quer dizer, o que nós percebemos é que a pessoa leva as suas emoções, ou as suas emoções vão ao limite, daí o termo borderline, não é? Para que possam também entender, porque não é de facto assim muito comentado, tão falado, realmente é sério, mas a realidade é que há uma maneira de identificar este transtorno. E quais são, na realidade, doutora, os sintomas do borderline?
Efetivamente, tal e qual como estava a dizer, não é borderline, quer dizer está no limite, portanto a pessoa está ali mesmo no limite. Há muito medo da rejeição. Medo da rejeição. A pessoa tem medo de ser rejeitada. Medo de ser rejeitado pelos outros. A pessoa passa com muita facilidade e durante o dia, eu posso dizer que é quase uma montanha russa, não é? É dos 8 aos 80. Tal e qual. A pessoa passa da euforia e de estar muito satisfeito para um estado depressivo automaticamente, quase. E isto é muito difícil para quem está ao seu redor conseguir, não é? Não consegue definir objetivos, porque há muita instabilidade emocional. Portanto, aquilo que ele queria hoje, daqui a bocado já não quer. Aquilo que tinha vontade de fazer já deixa de ter. Muda rapidamente de Muda opiniões rapidamente. também. É muito tudo ou nada, o preto e branco. Os estados são muito contrastantes, não é? E são fatores externos que vão influenciar isso, não é? Às vezes basta qualquer pessoa fazer um reparo que não tenha conhecimento disso para na pessoa poder desencadear logo ali uma crise e efetivamente a pessoa não sabe regular as suas emoções. Portanto, existe também muita raiva, aqueles ataques intempestivos por tudo e por nada e por coisas pequeninas podem despolutar automaticamente uma crise. Há muitas situações que a pessoa não consegue de todo controlar, nem tem a noção. Depois o sofrimento é de tal forma que a pessoa tem tendência para quê? Para se automutilar, para aqueles comportamentos, como nós sabemos, o uso de drogas, a compulsão pelo jogo, todas essas situações são como forma de comatar, levando muitas vezes até ao suicídio. Sim. Quer dizer, é uma característica daquele que se auto-destrói, não é? Mas também tem aquele outro borderline que ele é para o outro, ele quer provocar o mal no outro, não é? Sim. Quer destruir o outro. E há esse outro aí que a doutora falou que é para si, através da automutilação, através do desejo de suicídio, todas essas causas. Porque a pessoa está sempre em sofrimento, não é? No estado de porque, na verdade, doutora, essa pessoa, ela quer, de fato, ser aceite e ser o centro, não é? Tal e qual. A pessoa que tem essa síndrome, ela quer ser o centro das atenções e aceitação. Então, quando ela não tem isso, ela sente-se muito sofrida, não é? O sofrimento é muito gigantesco. Agora, doutora, esse transtorno tem cura diante do olhar da psicologia, da psiquiatria? Não tem cura. À partida será uma patologia que se vai manifestar no fim da adolescência, princípio da idade adulta, mas, obviamente, a psicoterapia pode ajudar a regular as emoções, não é? Através de... São as emoções que estão sempre afloradas, a conseguir perceber os pensamentos destrutivos e autodestrutivos. Tudo, eu creio, né? Tudo começa aqui, a grande batalha e também da os pessoa. Sentimentos mesmo da pessoa, está tudo muito aflorado, não é? Sim. Porque começa aqui, né? A pessoa, ela recebe muita informação externa, ela alimenta pensamentos destrutivos, que as pessoas não gostam dela, que ela nunca é bem-sucedida, que ela não sabe falar, que ela é rejeitada. Sabes, é uma batalha muito grande. Inclusive, nós temos muitos relatos de pessoas que, quando estão a viver um relacionamento amoroso, vão mesmo... ficam de rastros porque elas querem e elas pensam exatamente isso. Elas querem conquistar aquele outro a todo custo, não é, doutora? E têm muita necessidade disso, insegurança, não é? Basta outra pessoa dizer-lhe alguma palavra que não esteja ou um comportamento, não é? Por exemplo, não atender um telefone. Pode gerar logo ali um medo de estou a ser rejeitada, estou a ser rejeitada, como poderia ser rejeitado, não é? Mas a pessoa sente-se logo rejeitada. E isto, efetivamente, lá estão os fatores externos, são de muita importância, não é? Influenciam de uma forma determinante, porque a pessoa, como não consegue regular as suas emoções, não consegue controlar estes estados de espírito, isto vai despolutar a impulsividade, que é depois os ataques de raiva, os ataques... todos os ataques até que nós já falámos, não é? Da automutilação, porque tudo isto é feito com o intuito de abrandar o sofrimento, não é? É o pará-lo mesmo, não é? Muito bem. Aqui está, este é um assunto que precisa de ser falado, precisamos realmente desmistificar e ele existe. A realidade é essa. Ele existe, é um problema. E aqui ficamos com a participação da doutora Isabel Cabacinho, mais uma vez no nosso programa, a trazer-nos o olhar da psicologia. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Nós agradecemos e vamos continuar, então, agora, neste momento, para sabermos
O que é que a Patrícia tem ali nas redes sociais? Foram lançadas, não é verdade, algumas questões, Patrícia? Foram sim, Luísa, mas eu gostaria, antes de ler as questões, de relembrar que eu estava aqui a falar com a doutora no off, que o vídeo da última vez que ela esteve aqui no nosso programa foi lançado no nosso YouTube. Então, se você quer rever as dicas que ela deu, subscreva o nosso canal para que você tenha acesso a tudo que está lá no nosso YouTube. Mas no nosso Instagram foi lançado também, claro, como todos os dias nós fazemos aqui no nosso programa Mulheres em Foco, as perguntas sobre o tema que trouxemos hoje. A primeira pergunta dizia: já ouviu falar em síndrome de borderline? Sim ou não? Conhece alguém que tem transtorno de personalidade? Sim ou não? Se você que está aí em casa ainda não entrou nas nossas redes sociais, faça isso agora, até porque nós vamos fazer um breve intervalo. Então, se você ainda não entrou, não partilhou as nossas redes sociais com os seus amigos, vai a tempo de fazer isso enquanto nós vamos no nosso intervalo e daqui